O que são os vetores unitários? Onde e como são utilizados os vetores unitários? E quais são os vetores unitários em coordenadas cartesianas? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 4 da série Vetores, Aplicações no Eletromagnetismo. Estamos interessados no estudo dos vetores dessa grandeza tão utilizado no eletromagnetismo, aplicações e características. Para isso, neste vídeo, veremos os seguintes assuntos. Uma rápida revisão dos assuntos até agora vistos, veremos vetores unitários em coordenadas cartesianas e faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui apresentados. Vamos começar com uma rápida revisão. Vemos alguns vetores no eletromagnetismo, desde a força elétrica coulombiana, básica, a lei de Coulomb, vetores campo elétrico magnético, vetor acilar magnético, vetor densidade, fluxo elétrico, vetor potencial magnético, vetor magnetização, já falamos desses vetores aqui em séries no canal. Temos também vetor densidade de corrente, densidade de potência, polarização elétrica e magnética, e dois vetores bem peculiares, diferencial de comprimento e vetor diferencial de superfície. Seja na forma diferencial ou pontual, por exemplo, da lei de Faraday ou lei de Ampère e Maxwell, que também pode ser expresso na forma integral, a equação da esquerda e da direita são equivalentes. Nós temos a aplicação de vetores, equações básicas. Respondemos a essa pergunta do que é um vetor em vídeos anteriores e sabemos agora que vetor é uma grandeza, que ela apresenta três parâmetros básicos, que é o módulo ou intensidade, que é o comprimento, a dimensão ou valor numérico desse vetor. Temos a direção, que é a linha reta onde o vetor está posicionado, e temos o sentido, que é a orientação para onde o vetor aponta dentro da sua direção. Estamos sempre lembrando que corrente elétrica não é vetor. Essa flecha indica o sentido convencional da corrente das cargas elétricas positivas. Já o vetor densidade de corrente elétrica, sim, é um vetor. Observe que temos cargas elétricas positivas, sentido convencional, numa determinada direção genérica. A maioria esmagadora dessas cargas elétricas segue a direção de J. Estamos simulando cargas passando ao longo do tempo em um condutor, mas não a totalidade. Isso é o que acontece na realidade. Mapa rodoviário de vetores. Utilizamos o sentido de irmos de uma mesma estrada da cidade A para a cidade B e da cidade B para a cidade A. São sentidos opostos. Assim também temos o vetor AB como origem e um destino, que é origem A e terminando em B, sentido de A para B. Amplitude 20 km, que é a distância da cidade. O vetor BA tem origem em B e termina em A, sentido de B para A, mesma amplitude 20 km. Significa que o sinal negativo de um vetor caracteriza apenas que ele está na direção oposta à nossa referência. VAB é igual a menos VBA e VBA é igual a menos VAB. Já em módulo, para essa situação mostrada, os dois têm a mesma distância, o mesmo módulo. Já vimos como é que nós representamos vetores nesta série, por exemplo, vetor densidade de fluxo normal, o vetor diferencial de área orientada, o vetor unitário normal à superfície considerada, e a pergunta é por que a N está apontado para cima e não para baixo. E aliás, quem é que vai definir quem é para cima e para baixo? Vamos ver isso mais à frente. Ou seja, nós usamos uma letra minúscula com acento circunflexo em negrito, caracterizando um vetor unitário normal à superfície, o N. Também usamos uma letra maiúscula em negrito, D, para representar um vetor. Duas letras em negrito, uma minúscula e outra maiúscula, indicando vetor diferencial de comprimento ou superfície. Uma letra maiúscula em negrito com uma flecha em cima, D, quando temos agora em figuras ou gráficos. E no vídeo anterior, nós vimos várias formas de letração ao longo dos livros de eletromagnetismo. Qual é a sua escolha? Nosso segundo item, nós vamos falar sobre vetores unitários em coordenadas cartesianas. Um vetor unitário, ele vai se caracterizar por apresentar um módulo, amplitude, igual a 1, ou uma unidade de comprimento, abrevado UC. Exemplos de vetores unitários? Os vetores unitários das bases ortogonais dos sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, estão utilizadas no eletromagnetismo. Todo e qualquer vetor de qualquer sistema de coordenadas é uma composição vetorial dos vetores unitários do sistema de coordenadas considerado. Os vetores unitários do sistema de coordenadas são mutuamente ortogonais e independentes, significando que nenhuma operação linear em qualquer vetor unitário de qualquer sistema de coordenadas vai levar a um outro vetor unitário desse sistema de coordenadas. Isso vai caracterizar a ortogonalidade dos vetores unitários. Outro exemplo de base ortogonal, se você já estudou análise de sinais, decomposição em série de Fourier, você vai lembrar que seno e cosseno são uma base ortogonal. Na verdade, a base da construção de sinais complexos através de série de Fourier. Esse é o sistema de coordenadas cartesianas em três dimensões, vetor x, y
YZ. Se você está de frente para uma parede, imagine que o piso é formado pelo vetor X na sua direção e Y para a direita. E o vetor Z vai limitar as paredes à sua frente. Aí estão os vetores unitários posicionados em um sistema de coordenadas cartesianas. Mas eles sempre têm que estar nessa posição? Vamos ver. Vamos ver algumas notações de vetores unitários em coordenadas cartesianas. Essa é uma dessas maneiras. Nós vimos várias maneiras em vídeos anteriores. Essa vai ser a nossa preferida. Temos essa também com U, com I, JK com seta e JK com circunflexo. Algumas dessas formas não são disponíveis no teclado comum ou no processador de texto comum. Nós temos que usar um equation, por exemplo. Aí temos um exemplo nessa referência. Os vetores unitários são expressos por x, y, z com circunflexo. Aí está, no final da componente. Já nesse exemplo, nós temos os vetores unitários x, y, z com circunflexo no início da componente vetorial. Dois livros diferentes, duas notações distintas para vetor unitário. Nessa outra referência, nós temos vetor AX, AY, Z para os vetores unitários, coordenadas cartesianas, sem circunflexo e em negrito. E no final da componente. Nessa referência agora, está no início, não é em negrito e tem circunflexo, bem no início da componente vetorial. Aí está. E a pergunta que fica é, qual vai ser a notação que nós vamos utilizar nesta série, nos vídeos? Que tal a x e a y e a z com circunflexo e negrito no final da componente vetorial? É fácil de fazer no Word, no PowerPoint e fica bem visível. Mas qualquer outra variação que aparecer em outro livro, nós já conhecemos. Vamos começar trabalhando o sistema de coordenadas cartesianas em duas dimensões. Eixo x, esse é o eixo das abscissas. O sentido positivo de x é para a direita. Este é o eixo y, é o eixo das ordenadas. O sentido positivo de y é para cima. Um vetor unitário ele vai se caracterizar por ter módulo, amplitude e comprimento igual a 1, uma unidade de comprimento. Qualquer vetor expresso em coordenadas cartesianas é simplesmente uma combinação linear desses vetores unitários, nas direções x, y e z, que são os eixos cartesianos. Já falamos que esses vetores unitários, a x, a y, a z, formam uma base ortogonal, são independentes entre si. Nenhuma operação linear transforma a x em a y, a z ou qualquer outra combinação entre eles. Aí está o exemplo do vetor unitário na direção positiva de x. Observe que a amplitude dele vale 1. Aí está o exemplo de um vetor unitário na direção negativa de x. Ele está sobre o eixo x, só que ele agora aponta na direção oposta de crescimento. Por isso nós temos esse sinal negativo. É um vetor unitário na direção negativa de x. Aí temos o vetor unitário na direção positiva de y e agora na direção negativa. Observe o sinal negativo menos a y. Por que é negativo? Porque ele está na direção oposta ao crescimento positivo de y. Vetor unitário na direção negativa de y. E onde é que estão localizados os vetores unitários? Em qualquer lugar do respectivo eixo de referência. A única exigência é que o módulo do vetor unitário seja igual a 1 e que o vetor esteja no seu próprio eixo de referência. Aí temos a x. Observe que ele vai de 3 até 4. Módulo igual a 1, unidade de comprimento. Aí temos a y, indo de 4 até 5. Aí temos um menos a y, de menos 1 a menos 2. Aí temos o menos a x, de menos 1 a menos 2. Os quatro vetores têm amplitude, um módulo, esse comprimento, distância igual a 1. Quando estão na direção oposta, no sentido oposto do crescimento positivo do eixo, tem sinal negativo. Por que você quase sempre vê o desenho dos vetores unitários na origem? Por uma razão muito interessante, porque facilita a explicação do desenho, só isso. Vamos ver agora o sistema de coordenadas cartesianas em 3 dimensões. Observe a direção dos eixos coordenados, observe o sentido positivo dos eixos coordenados, x, y e z. A figura ao lado representa o sistema de coordenadas cartesianas com os 3 eixos x, y e z. Observe que é uma diferença fundamental. Uma coisa é o eixo x, outra coisa é o vetor unitário AX. Os vetores unitários estão representados na origem do sistema de coordenadas pelas duas razões que nós já falamos, para facilitar a explicação e o desenho. Poderiam estar em outras posições? Claro que sim, mas sempre a x no eixo x, a y no eixo y e a z no eixo z, e com módulo igual a uma unidade de comprimento. Vemos um exemplo do vetor AZ unitário, AY unitário, AX unitário. Eles estão no sentido positivo do respectivo eixo. E agora menos AX, sentido oposto de x. Menos AZ, sentido oposto de z. Menos AY, sentido oposto de y. Então o sinal representa que eu estou em direção oposta da direção positiva do eixo. Cada um desses vetores apresenta uma unidade de comprimento. Por isso que eles são vetores U
unitários. O módulo do vetor unitário é sempre igual a 1, qualquer representação utilizada. Todo vetor em um sistema de coordenadas é sempre uma combinação vetorial de vetores unitários nesse sistema de coordenadas. Em eletromagnetismo, operamos basicamente com 3 sistemas de coordenadas: cartesianas, cilíndricas e esféricas. E a pergunta que sempre surge é: qual é o melhor sistema de coordenadas? Qual o mais fácil de usar? A resposta mais fácil e errada é o sistema cartesiano, que nós estamos tão acostumados com ele. Depende. Você vai usar o sistema mais adequado ao problema. Você utilizar coordenadas cartesianas, por exemplo, para simetria cilíndrica é um grande erro. Use coordenada cilíndrica, vai ser muito mais fácil. Carga pontual, coordenadas esféricas, vai ser muito mais simples de resolver o problema. Aí nós temos uma bibliografia sobre eletromagnetismo. Falamos de alguns desses livros no vídeo anterior, qual é a simbologia que eles utilizam para vetores. Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Os vetores unitários são um bloco fundamental da análise vetorial. Todo vetor é uma composição de vetores unitários, vai mudar a amplitude de cada componente. O vetor unitário ele é caracterizado por apresentar a mesma direção e sentido do eixo de referência de seu comprimento ser igual a uma unidade de comprimento. O vetor unitário A de x, direção e sentido de x. Se ele estiver na direção oposta e for unitário, é o menos AX. Costuma-se, inicialmente, apresentar os vetores unitários no ponto de origem do sistema de coordenadas, 0, 0, 0. Por quê? Porque facilita a explicação, fica mais fácil de representar, fazer o desenho. Podemos representar um vetor unitário em qualquer posição dos eixos de coordenadas, respeitando sempre a direção e o sentido correto do vetor em relação ao seu respectivo eixo de referência. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Como representar um vetor qualquer em função dos vetores unitários. Como representar um vetor qualquer em coordenadas cartesianas. E o que é a composição vetorial, onde ela é utilizada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.